trabalho? Bom, eu sou formada em psicologia, né? E eu ajudo você a viver mais feliz e confiante no seu casamento. O meu público maior é de mulheres, mas eu ajudo a todas as pessoas que querem ser ajudadas para se conhecerem mais, se conhecerem melhor e terem um casamento gostoso e que vale a pena. Ou para decidir se talvez não vale mais a pena, né? Mas o objetivo é sempre que as famílias se conheçam mais, se conheçam melhor e continuem juntas de maneira feliz. Eu trabalho há mais de 15 anos com isso e eu ajudo as pessoas a clarificarem o relacionamento delas, tá? Qual que é o objetivo? O objetivo é você identificar e se identificar, identificar pessoas e se identificar com aquilo que eu passar aqui para você e você poder se entender um pouco mais, se entender um pouco melhor, né? E aí, dessa forma, você poder se relacionar melhor, tanto com você mesma, quanto com a pessoa que está junto de você. Porque, possivelmente, alguns comportamentos seus, você vai olhar e falar, nossa, então é por isso, nossa, então eu sou assim, tá bom? Então, eu quero que você conheça o seu perfil, que você possa, pelo menos minimamente, se identificar o seu perfil e o da pessoa que está ao seu lado, tá? Dessa maneira você vai encontrar o seu lugar no mundo e o lugar do outro também. E não vai precisar ficar se forçando para se encaixar em um lugar, né, em um espaço que não é seu, que não te pertence. Às vezes a gente tenta se colocar numa caixinha, né? Hoje eu vou falar sobre o que uma cliente falou para mim, justamente sobre isso, tá? E quando a gente se conhece, a gente fica mais confortável dentro da nossa própria roupa, dentro daquilo que nós mesmos somos. E dessa forma você vai viver mais feliz, de forma mais saudável, né? E possivelmente você vai ter mais harmonia no seu casamento, no seu relacionamento. Isso é promoção de saúde mental, de saúde relacional e certamente sucesso no relacionamento. Então, como é que começou aí esse estudo sobre perfil comportamental? Esse estudo começou lá com os gregos antigos, quando eles começaram a relacionar algumas substâncias do corpo com o comportamento das pessoas. Mais tarde, Galeno, um italiano, ele relacionou aquelas características comportamentais que os gregos tinham relacionado. Ele começou a relacionar essas características comportamentais com elementos da natureza, tá? Então, cada perfil de comportamento ou temperamento, ele está relacionado com um elemento da natureza, tá bom? Então, para você entender que assim, você pode até querer mudar o seu perfil, mas não vai conseguir, tá? O nosso perfil é inato, a gente nasce com ele. E lógico que a gente pode lapidar algumas coisas, a gente pode melhorar aquilo que talvez não nos traga tanto benefício, que seja prejudicial em alguma área da nossa vida ou em várias áreas da nossa vida, mas mudar o nosso perfil, mudar o nosso temperamento, isso a gente não consegue. Nós nascemos com ele, tá? Nós nascemos com ele. E ao longo da vida, as pessoas que vão se trabalhando para isso, elas vão sim conseguindo melhorar, né, o perfil, aprimorar as suas melhores características e minimizar aquelas que não são tão boas assim. Mas isso não significa uma mudança de perfil, tá? Então, um planejador, um fleumático vai ser sempre planejador. Um executor ou dominante ou o colérico, ele vai ser sempre assim, tá? Isso não vai mudar nunca. Nessas lives, o que eu quero te ajudar, né? Esse é o início de uma sequência de várias lives que eu quero fazer para você, tá? E depois, lembra, fica de olho aqui que eu vou pedir para você
se inscrever para você participar do webinário Casamento Real, tá? Trilha do Casamento Real. Porque isso aqui é um esquenta para você participar do webinário e você entender ainda mais, você entender ainda melhor o que você pode fazer para você ter um relacionamento gostoso e que vale a pena, tá bom? Oi, Ju, seja bem-vinda, Alessandro, Melise, Melise? Sejam bem-vindos, tá bom? Muito obrigada por estarem aqui. Lembrem de pagar o pedágio é me mandar coraçõezinhos, tá? Porque dedo e célula do celular, a tela do celular não gastam, então pode mandar corações. E envie essa live aí para pelo menos mais 5 pessoas para virem aqui participar junto com a gente, tá bom? E para o Instagram entender que essa live é relevante, que mais pessoas devem ver esse conteúdo. Eu preciso dessa ajuda de vocês, tá bom? Então, nessas lives, o que eu vou fazer? Eu quero te ensinar a ter um casamento real, um casamento gostoso, um casamento que realmente vale a pena. Sem você precisar se adequar ao outro, mas você se sentir confortável em ser quem você é, tá? Além disso, existem 2 premissas para qualquer tipo de relacionamento. A primeira premissa é: você precisa tratar o outro como ele gostaria de ser tratado, tá? E está certíssimo, porque todos querem ser tratados com respeito, com honestidade, com gentileza. E isso tem a ver com valores, né? Com valores, com princípios. Gente, meu nariz tá coçando de uma alergia, meu Deus do céu, coisa ruim. Mas mais importante do que nós tratarmos os outros como eles, como a gente gostaria de ser tratado, é nós tratarmos as pessoas como elas gostariam de ser tratadas. E aí você diz: Clary, tá doida? Como assim? Não, não estou doida e vou te explicar, tá? Acontece que, de acordo com cada perfil, a pessoa tem uma maneira de agir e de reagir ao mundo. Então, se a gente tratar todas as pessoas da mesma forma, com algumas delas, nós vamos estar errando, tá? Por quê? Porque, por exemplo, algumas são mais caladas, algumas são mais caladas, mas gostam de ouvir, algumas são caladas, não gostam de falar e nem gostam muito de ouvir. Algumas pessoas gostam muito de falar, mas não gostam de ouvir. Algumas gostam de falar e ouvir, tá? Então, nós temos que tratar as pessoas de acordo com a individualidade de cada perfil, tá? Então, para uma pessoa, talvez seja uma delícia, depois do trabalho, sair para se reunir com outras pessoas, né? Se reunir com amigos ou para fazer uma atividade física ao ar livre. Já para outra, é uma delícia ir para casa e sentar no sofá e relaxar, ou ir para casa e tomar um banho e isso que relaxa. Então, cada pessoa é diferente da outra e nós precisamos entender cada um de acordo com a sua individualidade, tá bom? Hoje eu vou falar sobre as características de um perfil que eu gosto muito, tá? Vocês já vão saber por quê. E eu quero deixar claro que não existe perfil bom e nem perfil ruim. Todos os perfis têm pontos de melhoria, todos os perfis têm pontos positivos e pontos negativos, tá? E a gente precisa entender exatamente isso, que tem algumas características que podem mais nos atrapalhar do que nos beneficiar, mas não dá pra gente pontuar dessa forma, com base no que é bom ou no que é ruim. Tá? Então, eu vou falar sobre um perfil que é o perfil comunicador, tá? Comunicador. E quais são as palavras que definem esse perfil? Conexão, liberdade, relacionamento e reconhecimento, tá? Então, se você conseguiu identificar alguém com essas 4 características, muito provavelmente essa pessoa tem o perfil comunicador. Em outras metodologias, esse perfil, será, Ju? Será que somos nós?
Então, em outras metodologias, esse perfil também é conhecido como influente, tá? E dentro dos temperamentos ele é conhecido como sanguíneo, tá bom? Só para você saber. São pessoas que têm pouco foco. Vai vendo aí, Ju, o que precisa mudar, o que precisa melhorar. São pessoas que têm pouco foco e que normalmente são pouco objetivas. São pessoas que têm a tendência de serem mais prolixas, de falar bastante, de começar a falar sobre um assunto, daí lembra de outro, começa a falar de outro, aí lembra de outro, começa a falar de outro, começa de outro, começa a falar daquele, aí quando tá lá no quarto assunto, ela lembra que precisa voltar no primeiro e fechar aquele primeiro assunto. Nem sempre fecha, mas às vezes quando tá lá na frente, lembra de voltar, tá? Às vezes quando tá lá na frente, lembra de voltar. Alguém aí se identifica com isso? Alguém aí se identifica com essa característica? Vai me dizendo, tá bom? Não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. E nem adianta falar que tem algo de errado que eu não vou gostar. Eu sou todinha assim. Deixo aqui o marido louco, porque eu começo a falar de uma coisa e eu passo para outra, daí ele me pergunta, mas o que alhos tem a ver com bulgário? Eu falo, não tem nada a ver, eu já fui para outro assunto, né? E ele fica enlouquecido com isso, ainda não conseguiu seguir o meu raciocínio. Poxa, né, Ju, o que custa seguir o nosso raciocínio de que vai para 4 coisas diferentes e depois volta, né? E ele fala que eu faço isso tudo num fôlego só, né? Que eu não tomo nem fôlego para começar a falar sobre o próximo assunto. Fôlego para quê, gente? Então, assim, são pessoas que se interessam por várias coisas e por várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes tem dificuldade em dizer não, por quê? Porque tudo é novidade, né? A pessoa vem oferecer alguma coisa, exatamente, são pessoas de pensamento rápido, né? Tem a tendência de ser mais impulsiva também, né? Fala e depois é que pensa, né? E muitas vezes se arrepende porque falou demais, não deveria ter falado, não devia ter falado tanto. Então são pessoas que têm dificuldade em dizer não, porque aquilo que é novidade é muito atraente para o comunicador, tá? E eles não querem colocar alguma relação, algum relacionamento em risco, dizendo não para quando pedem alguma coisa para ele, para o comunicador, tá? Muito bom. É porque assim, é uma característica que então você já trabalhou, né? Se a pessoa já sabe dizer não, se a pessoa já aprendeu a falar isso sem ficar com medo, com receio de perder o relacionamento, né, com alguém, então isso significa que a pessoa já trabalhou isso nela, tá? E tá tudo bem. Aliás, tá tudo ótimo, melhor ainda, né? Tem muita iniciativa e pouca acabativa. Por que muita iniciativa? Porque são pessoas empolgadas, que são mais extrovertidas, então que as coisas externas chamam mais a atenção dela, né? As coisas externas a atraem, então se interessa por muitas coisas, mas tem dificuldade em se manter na consistência e continuar fazendo aquilo, em terminar aquilo que começa, tá? O comunicador, ele é voltado para relacionamentos. Lembra que eu falei sobre o perfil planejador, que também é voltado para relacionamentos, né? E já o perfil executor, ele é voltado para resultados, ele é voltado para tarefas, né? E o foco dele é assim, quanto mais, melhor. Então ele ama conhecer pessoas, ele ama conversar com as pessoas, ele ama se conectar com as pessoas, né? É aquela pessoa que em ponto de ônibus, em ponto de circular, esperando na fila do banco, conversa com as pessoas. Provavelmente são as pessoas que mais estão sofrendo com essa pandemia, tá? Pela dificuldade de sair, né? De encontrar pessoas, de sair para ver coisas novas, novidades. Muito provavelmente é o perfil que mais está sofrendo. Só que não é um perfil que sofre calado, porque às vezes fala até demais, poderia falar um pouco menos, né?
São pessoas que, os comunicadores, sabem muito bem lidar com outras pessoas, porque eles são voltados, né, para relacionamentos, gostam de ouvir, gostam de ser ouvidos, bem isso, fala com todo mundo, gosta de falar com todo mundo, gosta muito de falar, mas também sabe ser um bom ouvinte normalmente, tá? Não peguem assim todas as características como pronto, acabou, é isso. Porque lembrando, a gente pode não ter apenas um perfil, né? E aquelas características positivas, às vezes, as características boas que trazem benefícios, se a pessoa não for bem trabalhada, ela vai exagerar naquilo e daí vai deixar de ser tão benéfico assim, tá? Então, tem alguns comunicadores que não sabem quando parar de falar. Não sei se já conheceram alguém assim. Eu já conheci, que não sabe parar de falar. Muito bem, então foi uma característica que aos poucos você foi lapidando. Veja se é uma característica lapidada ou se tá se frustrando por não poder falar o quanto gostaria de falar, tá? São pessoas ágeis, são pessoas rápidas nas ações e nos pensamentos. Falam antes de pensar, falam muito e podem acabar falando o que não devia, tá? Alguém aí se identifica com isso? Eu me identifico. Hoje nem tanto, mas já fiz muito. Comunicadores são afetivos, né? Ele é um perfil mais quente, mais caloroso, mais acalorado, né? Assim como os executores. Eles são afetivos, são calorosos, né? São pessoas normalmente carinhosas, são gentis, sabem usar bem as palavras, o que faz também com que o comunicador seja uma pessoa persuasiva, né? Que consegue convencer os outros daquilo que ela quer, que são bons vendedores normalmente, tá? E conseguem engajar também as pessoas naquilo que eles querem. Então, quando existe, por exemplo, em um grupo de pessoas, seja de trabalho ou um grupo de amigos, né, da família, um comunicador, ele normalmente consegue, né, trazer as pessoas para aquilo que ele quer, sabe? É aquele que vai convencer os outros a fazerem aquilo que ele quer. Ele tem uma característica de liderança, até porque são envolventes. Os comunicadores são aquelas pessoas que os outros gostam de ter por perto, porque são alegres, são otimistas, né? Então são pessoas envolventes, persuasivas, são pessoas que conseguem o engajamento das outras, tá? Então ele é um perfil extrovertido, ele é um perfil expansivo, e ele é muito mais otimista, positivo, e quem não gosta de ter uma pessoa assim por perto? Então, de todos os perfis, o comunicador ele é o mais extrovertido, ele é o mais expansivo e ele é o mais otimista e positivo. Ele é alegre, né? Diferente do executor, que ele também é expansivo, ele também é otimista, mas ele é já mais sério, mais seco, mais duro, né? E o comunicador não, ele é tudo isso junto do afeto, do carinho, da gentileza com as pessoas. Ele é o típico animador de torcida, todo entusiasmado, bola pra frente, empolgado com as coisas, né? O cuidado é para quê? Para não se empolgar com muitas coisas, porque isso é típico. O comunicador é aquele que aceita em 3 festas diferentes no mesmo horário. E aí depois fica perdido, porque ele vai chegar na primeira festa e ele vai se animar, e vai estar tudo lindo, maravilhoso. E, meu Deus, agora tem que ir para outra festa, ele vai ter uma dor no coração de sair daquela festa. Aí ele vai para a próxima, também é uma maravilha, ele não quer nunca ir embora, entende? E ele chega na festa, quem não conhece, ele já vai tratando de conhecer, e de se entrosar, e de se enturmar, e de pegar o WhatsApp, de seguir a pessoa no Instagram, né? Mas ele tem uma tendência de não se aprofundar muito nos relacionamentos, tá? Então pode ser uma pessoa de muitos relacionamentos, mas de poucos relacionamentos mais íntimos e mais aprofundados. Então talvez
essa seja uma característica aí que precise tomar um pouco de cuidado, tá? Outra coisa, se o comunicador vê que tem alguém que tá mais no canto, né, mais reservado, que não tá se enturmando muito, ele não permite que isso aconteça. Ele já vai, ele chama a pessoa e ele agrega, ele coloca as pessoas ali na roda, tá? Então, gente, não tem como não amar um comunicador, né? Não tem como não amar um comunicador. Então, gente, o comunicador é aquele que contagia, ele contamina positivamente o ambiente. Aonde ele está, ele é notado. E ele gosta disso, ele gosta de ser notado, ele gosta de ser reconhecido, né? Então, assim, a presença do comunicador é aquela presença que contagia, que anima, né? Que coloca as pessoas para cima, sabe? É difícil um comunicador não ser notado e ele gosta de ser notado, ele gosta de chamar atenção, ele gosta de ser reconhecido. O comunicador é aquele que fala com as mãos, que faz gestos amplos, né? Que dá risada, que às vezes dá risada alta, ou dá uma risada um pouco mais expansiva mesmo, assim, né? Não é aquela risada, né, sem abrir a boca. O comunicador, ele abre um bocão e dá uma risada feliz da vida, né? Tende a ser mais impulsivo, como eu falei, o comunicador é ótimo de meter os pés pelas mãos, de fazer aquilo que não devia, né? Isso é característico do comunicador. Ele toma atitudes não pensadas ou pouco pensadas. A tendência dele, se pensar, é pensar depois, tá? Mesmo em momentos importantes da vida, o comunicador, muitas vezes, ele simplesmente vai lá e faz, sem pensar, tá? Ele também é uma pessoa muito bem adaptável a mudanças, a ambientes diferentes, a improvisação, tá? O que torna o comunicador resiliente, né? Ele é uma pessoa que consegue se adaptar facilmente em diversos ambientes, em diversas situações. Mas como eu falei, isso não significa que depois de um ano de isolamento, mesmo o comunicador conseguindo se adaptar bem às diferentes situações, isso não significa que ele não sofra, né, nesse momento, especialmente por conta do excesso de isolamento, tá? O comunicador, ele não é muito dado à rotina. Exatamente, o comunicador é um camaleão, né? Ele consegue se adaptar ali se adaptar bem aonde ele estiver. Ele não é dado à rotina, ele não é dado a processos, tá? Por quê? Porque ele prefere a variedade, ele prefere a mudança, gostam de surpresas, né? Gostam de coisas diferentes. Então, aquela coisa maçante de fazer a mesma coisa todos os dias, para o comunicador não é legal, tá? Ele não gosta. Por exemplo, olha só, aqui em casa nós temos uma mesa menor assim na cozinha e outra mesa na sala de jantar. E tem vezes que eu simplesmente não quero mais fazer refeição na cozinha, cansei, quero ir para um lugar diferente. Como hoje com as crianças a gente não senta mais no sofá com uma bandejinha no colo para fazer as refeições, né? Então o que a gente tem e também não temos saído para comer fora, o que a gente tem de opção é comer ou na sala, ou na churrasqueira, ou na cozinha. E eu preciso disso, eu preciso de vez em quando fazer essa mudança, porque fica enfadonho para mim todos os dias. Há mais ou menos um ano atrás, eu já estou precisando mudar de novo, mais ou menos um ano atrás, eu mudei o lugar onde eu costumava sentar na mesa. Isso na mesa da cozinha, que a gente usa com mais frequência. Na mesa da sala, cada vez a gente senta em um lugar diferente, né? Então o comunicador, ele é desses, né? Que ele precisa de mudança. São pessoas que às vezes gostam, homens, bota a barba, tira a barba, usa bigode, usa cavanhaque, faz uma coisa diferente na barba, né? Mulheres, eu ando igual louca. Isso, exatamente.
Não significa que a pessoa não tenha nenhuma rotina, né? Isso é importante ter, mas a questão do fazer o trabalho sempre do mesmo jeito, fazer todas as coisas sempre do mesmo jeito. Então, comunicadores têm rotina, sim, mas sempre com alguma novidade, com alguma variedade. Então, assim, gosto muito de comer arroz e feijão. Se não tiver arroz e feijão todos os dias, para mim não é legal. Mas vai diversificar a salada ou o acompanhamento com um arroz e feijão, por exemplo, né? Então, essa é uma característica bem marcante também do comunicador, que ele gosta de variedade, né? Ele gosta das coisas diferentes. Ele não dá conta de ter sempre a mesma coisa do mesmo jeito, né? Agora estou deixando meu cabelo crescer, né? E aí isso por si só tem sido uma novidade. Mas eu, quando tinha meu cabelo comprido, liso, meu cabelo original de fábrica, né? Eu fazia um corte, eu pintava, eu deixava de pintar e voltava o cabelo na cor natural dele. Então é bem isso. O comunicador, ele é alegre, ele é diferente, ele gosta de inventar moda, ele sempre está procurando uma sarna para se coçar. Essa é a característica do comunicador. Gosta de aplauso, gosta de elogio, gosta de ser reconhecido, e para algumas pessoas, às vezes isso pode soar como arrogância, tá? Mas não é. O comunicador gosta de ser notado. Sim, ele é sorridente, ele é amigável, né? E ele reconhece as pessoas também, tá? O comunicador, gente, eu tô falando de um bom comunicador, né? Um comunicador com autoconhecimento, não um comunicador mimado e que ainda não se deu a chance de se conhecer. Então, o comunicador, ele gosta de ser reconhecido, mas ele também reconhece. Ele também é muito bom na plateia. Ele gosta de aplausos, mas ele também é muito bom na plateia. As pessoas se incomodam muitas vezes com o comunicador. Às vezes até outros comunicadores se incomodam com um comunicador que é bem relacionado, que realmente age bem com a vida e que tem uma boa autoestima e que mostra para o mundo quem ele é, tá? Tem uma tendência, né, a não ser bom com disciplina. O comunicador, ele não é muito disciplinado, ele precisa realmente ter muita força de vontade, ele precisa se cuidar muito dos seus comportamentos para ele ter disciplina com aquilo que ele começa a fazer. Porque lembra, ele gosta de novidades, ele se empolga com tudo, ele começa as coisas e tem dificuldade de terminar, tá? De continuar, de dar continuidade e de chegar até o resultado final, tá? Normalmente também são pouco organizados no sentido de organização externa, tá? Organização externa. Porque na organização interna, na organização relacional, na organização emocional, o comunicador, ele tem a tendência de ser bem organizado, tá? Nas relações, de trazer as pessoas próximas nas relações, né? O comunicador tem isso muito bem organizado. Ele normalmente tem até uma certa organização e bom autoconhecimento das suas emoções, né? Porque ele vivencia muito, ele é muito emocional, o comunicador. Então, ele vivencia as emoções, diferente de outros perfis que guardam para si, né? O comunicador é o que menos guarda. Mas externamente, ele é aquele que precisa de um documento e não lembra onde que ele guardou, né? Que tem um compromisso e ele esquece do compromisso, às vezes esquece até de colocar na agenda o compromisso, né? O comunicador é aquele que precisa de agenda, que precisa de milhares de alarmes no celular, porque senão ele se perde. Ele tem essa tendência aí de se perder facilmente porque é pouco disciplinado e pouco organizado com o exterior, especialmente, tá? Não é muito dado a seguir regras. Aliás, o comunicador tem até uma tendência à rebeldia e de não seguir as regras, tá? De não seguir as regras. Que bom que os amigos avisam, né, sobre os compromissos.
Já aconteceu comigo também. Uma vez eu esqueci, eu estava fazendo atendimento. E aí me ligaram e eu não atendi. E eu estava na frente do computador e eu vi uma mensagenzinha no WhatsApp. Mãe, você não vem para o café da tarde no dia do Dia das Mães na escola? Nossa, saí correndo feito louca, sabe? E então isso acontece, tá? Isso acontece. Ainda bem que temos amigos para avisar. Também que comunicador tem bastante amigo para avisar sobre as coisas. A tendência do comunicador é se comportar de forma mais informal, né? De forma mais alegrona, né? De forma mais amigável. Então, ele não é muito formal nas relações, tá? No comportamento dele. Ele tem mais a tendência à informalidade. O que faz com que ele seja ainda mais visto como aquela pessoa gostosa de conviver, né? O comunicador é aquele que já chega pedindo uma água, se tem um cafezinho, se você disser para ele, o copo tá ali, pode abrir a geladeira, ele não vai se fazer de rogado. Ele vai fazer isso mesmo, porque ele gosta de se sentir à vontade, né? Ele gosta que as pessoas deem essa liberdade para ele, porque para o comunicador é importante ver que as pessoas confiam nele, gostam dele a ponto de dar isso para ele. Lembra que eu falei? Ele gosta de as 4 palavras que definem um comunicador. Conexão, ele gosta de se conectar com muitas pessoas. Ele não gosta de deixar ninguém de fora. Ele gosta de participar dos grupos, das rodas e de vários, não é de um só, mas também não quer ninguém de fora, né? Preza pela liberdade, por isso ele não tem muita disciplina e não tem uma tendência muito forte de seguir regras, muito pelo contrário, ele gosta de ser livre. Isso não significa que o comunicador não vai se relacionar, tá? Não significa que o comunicador não vai ter um relacionamento estável, não é nada disso, mas não pode ser uma pessoa que prenda, não pode ser uma pessoa ciumenta, não pode ser uma pessoa controladora, porque isso vai desgastar a relação, tá? Vai acabar com o relacionamento. Lembrando que quando eu digo acabar com o relacionamento, nem sempre significa separação, divórcio. Às vezes o relacionamento está acabado e as pessoas continuam juntas, tá? Gosta de muitos relacionamentos e gosta de reconhecimento. Lembrando as 4 palavras que definem o comunicador. Então, gente, entender as suas ações e as suas reações e as das pessoas que estão ao seu redor, porque crianças, assim, a gente consegue perceber, né, já desde pequenininhos, qual provavelmente é o perfil de comportamento das crianças com quem a gente convive. Por volta dos 4, 5 anos aí, a gente já até tem bem consolidado, assim, qual que é o perfil dos nossos filhos, né? E o comunicador, falo por experiência própria, com filho e também com filhos de amigas, o comunicador, gente, lá pelos 3, 4 meses de idade, talvez até um pouquinho antes, você já vai saber se aquela criança vai ser falante, então possivelmente uma comunicadora, ou não, tá? Por quê? Porque são aquelas crianças que desde novinhos, desde de bebezinhos de 3 meses mais ou menos, e eu falo isso por conta de filho de primas, a minha sobrinha, o meu filho, são crianças que já começam a balbuciar. São aquelas crianças, quando você está trocando fralda, você fala, vamos trocar fralda, filha, a criança começa, sabe? Começa a balbuciar. Então você já vai ter aí uma ideia de que possivelmente ela vai ser uma comunicadora, tá? Talvez não seja o perfil principal, o perfil mais predominante, mas vai ter aí um traço de comunicador bem significativo no perfil, tá? E aí quando eu tive o meu segundo filho, engraçado que ele foi começar a fazer isso com 7, que assim, ele fazia muito pouquinho, mas lá por 4, 5 meses, muito de vez em quando. O Benjamin sorria, mas sorria calado, né? Lá por 7, 8 meses é que ele começou a balbuciar alguma coisa que o Felipe, com 3 meses, 2 meses e meio, já fazia, tá? Já fazia. Então, bem novinho, a gente já começa a fazer essa identificação de perfil dos nossos filhos.
Então veja que bacana, né? A importância da gente conhecer os perfis de comportamento, tá? Então, hoje, o que eu trouxe aqui para você? Trouxe algumas informações, um pouco de conhecimento para você poder identificar seus comportamentos e o comportamento das pessoas que estão à sua volta, porque assim você consegue lidar melhor com essas pessoas. Lembra, tratá-los da maneira como eles querem ser tratados, tá? Agora, o conhecimento total sobre o perfil de comportamento você só consegue através de uma avaliação formal. Avaliação com um profissional que estudou para entender o que quer dizer aqueles gráficos e poder passar essas informações para você de acordo com o que sai no seu gráfico de avaliação, tá? Então, às vezes, algumas pessoas não têm tanta certeza assim de qual é o seu perfil, né? Ficam em dúvida, porque algumas pessoas têm uma porcentagem muito próxima de um perfil para o outro. Diferente aí de algumas pessoas, né, que já sabem qual é o seu, porque isso é muito óbvio, é muito gritante no seu comportamento, nas suas reações, na maneira como reage ao mundo e às coisas que lhe acontecem, né? Lógico, sempre pensando que aqueles comportamentos que não são tão bons, tão positivos assim, como eu falei, comunicador, ele não tem muita disciplina. Comunicador, ele não é muito dado a seguir horários, tá? A seguir horários. Comunicador é aquele que normalmente se atrasa para as coisas. Tipo eu hoje que atrasei horrores para começar essa live, porque eu tive sérios problemas aqui com o tripé. Mas enfim, resolvido, não vou desistir. E a importância da gente saber, né, dos nossos pontos positivos, para a gente enaltecer, dos nossos pontos negativos, para a gente enfraquecer, né? Teve uma cliente minha que falou assim para mim uma vez: Clary, nossa, você tirou um peso das minhas costas que você não tem ideia. Porque a vida inteira eu quis ser aquela pessoa que falava, que sorria, né? E eu nunca entendi por que eu não conseguia fazer isso. E quando eu tentava fazer, era forçado, eu não me sentia bem. Eu olhava ao redor e para mim parecia que todas as pessoas estavam vendo que aquilo era super forçado. Então isso me fazia muito mal. Ela falou para mim: você não sabe que peso que você tira das minhas costas me falando isso. E outra, eu olhava para o meu marido e falava: meu Deus, como ele é alegre, né? Ele é alegre porque ele fala muito, ele é alegre porque ele está sempre sorrindo. Por que eu não sou assim? Então era mais um peso que ela carregava. Ela falou: e agora eu estou super em paz de quem eu sou, já faço ideia de quem o meu marido é, e ele pode continuar sendo do jeitinho que ele é, porque é por isso que eu me apaixonei por ele, e eu tenho certeza hoje de que ele se apaixonou por mim justamente porque eu sou o oposto dele. Porque pensa aqui, ela falou uma coisa que eu sempre falo: já pensou, os dois falantes, ia ser uma briga. Quem é que ia falar mais, quem é que ia falar primeiro, agora é minha vez, né? Então, veja, fazer uma avaliação de perfil comportamental, você conhecer, você identificar o seu perfil pode ser libertador para você, tá? Pode ser libertador, pode melhorar os seus relacionamentos e você vai se sentir à vontade com quem você é. Você vai deixar de querer vestir uma roupa que não combina com você ou não te cabe, tá? Então, a cada avaliação que eu faço, cada feedback, nossa, tão lindo, tão gostoso que eu recebo, e aí isso faz com que eu queira continuar, né, fazendo isso mais e mais, tá? Então, gente, conhecer o seu perfil, né, o seu temperamento, pode ser libertador, pode tirar um peso de você, né? E fazer com que você viva de forma mais leve, sendo quem você realmente é. Fazer um atendimento de terapia, de psicoterapia, eu falo isso porque eu sou psicoterapeuta, né? Não é, como eu já ouvi de algumas pessoas, para quem é louco. Não, tá? É para quem quer se conhecer mais e melhor. Até porque psicoterapia não é algo que precisa durar a vida toda ou muito tempo, tá? É justamente o contrário. A psicoterapia
é para você aprender a se comportar de maneira mais independente, para que você não precise mais de tanta intervenção e de outras pessoas ajudando você a pensar mais e melhor sobre os seus comportamentos, para você se comportar de maneira mais assertiva, mais adequada e você extrair o melhor das suas relações, dos seus relacionamentos, tá? Existem testes gratuitos na internet? Existem vários, mas eles são tão efetivos assim? Duvido, tá? Por quê? Porque uma avaliação formal, ela vai te dar muitas informações sobre você, sobre quem você é, vai mostrar no seu relatório as suas competências, as suas habilidades, tá? Qual é o lado do seu cérebro que você mais usa de acordo com o seu perfil, tá? Então, é uma avaliação muito completa. Agora, se você quiser ter uma vaga ideia e talvez até errada de quem você é, você pode procurar teste gratuito na internet. Eu não recomendo. Muitas pessoas já vieram para mim e falaram, claro, eu fiz um assim pela internet, gratuito, mas eu não consegui me reconhecer. Eu li aquilo lá e para mim não fez sentido nenhum, tá? Então pense aí sobre isso.